O conteúdo agora é psicologia. A psicologia tem os 7 temas. Primeiro, raízes filosóficas, que é a gênese da psicologia, né? Depois nós vamos para o behaviorismo, que é respondendo ao ambiente. A psicoterapia já é o inconsciente que determina o comportamento. Depois nós entramos na psicologia cognitiva, que aí o cérebro é perspicaz. Psicologia social, é estar no mundo com os outros. Psicologia do desenvolvimento, da criança ao adulto. E a psicologia da diferença, que é a personalidade e a inteligência. Tudo bem? Então, nós já entramos. Primeiro, sempre a gente dá uma introdução geral sobre a psicologia, né? Depois a gente vai para o primeiro tempo, fomos para o primeiro tempo já, falando sobre a raiz filosófica, que é a gênese da psicologia, ó, raízes filosóficas, que é a gênese da psicologia, tá certo? Muitas coisas, a maioria das coisas, tudo olha, qualquer gênese, qualquer arte, qualquer área de conhecimento está lá na filosofia, né? Bom, nós já fizemos então uma introdução sobre esse tema, da raízes filosóficas, essa gênese da psicologia, e fizemos mais um outro tópico. O segundo tópico foi os 4 temperamentos da personalidade, que foi Galeno. Hoje a gente pretende dar uns 3 tópicos. Seria: há uma alma racional nessa máquina? Há uma alma racional nessa máquina, que é o René Descartes. O dormez, que é um negócio que a gente vai ver traduzindo essa palavra, tem um negócio do sonho, da hipnose. E depois os conceitos tornam-se forças quando resistem um ao outro. Aí Johann Friedrich Herbart. Conceitos tornam-se forças quando resistem um ao outro. Vai dar 2 tipos, um que no fundo são coisas semelhantes, a outra são contraditórias. Essas contraditórias às vezes vai para dentro do consciente, se organiza, ou vai para o inconsciente, né? Mas eles não tinham essa linguagem ainda. Então vamos lá devagar. Bom, sobre a alma racional nessa máquina, que é o tópico, né? É o René Descartes, que viveu de 1596 até 1650. A abordagem dele, ele é um dualismo da mente com o corpo. Antes, no século IV a.C., o filósofo grego Platão afirma que o corpo pertence ao mundo material, mas a alma ou mente pertence ao mundo imortal das ideias. Quer você ver, outros falaram também a mesma coisa, mas o Descartes, ele, vamos dizer assim, sistematizou, entendeu? Então, assim, mas essa ideia que há uma alma racional nessa máquina já existe, desde Platão, né? Já Aristóteles é mais confuso. Já não é bem assim, confuso nesse sentido. Século IV a.C. Me parece ser mais materialista. Quer dizer assim, o filósofo grego Aristóteles diz que alma e corpo são inseparáveis. Tudo bem. A alma, na verdade, pertence ao corpo. Depende dessa ideia de pertencer ao corpo. Uma coisa é você atribuir, que nem Descartes, que atribui que ela tem uma determinada localização. Isso é diferente. Tá? Bom, depois então do René Descartes, em 1710, nós tivemos uns tratados sobre os princípios do conhecimento humano. O filósofo anglo-irlandês George Berkeley afirma que o corpo é apenas a percepção da mente. O corpo é apenas a percepção da mente. Interessante, não? O corpo é apenas a percepção da mente. Em 1904, em Existe Consciência, William James defende que a consciência
não é uma entidade separada, mas uma função de experiências particulares. Tá? Bom, a mente e o corpo são separados. Daí dá duas coisas. A mente ou alma é imaterial, mas está localizada na glândula pineal do cérebro. Ou, por outro lado, o corpo é uma máquina mecânica e material. Então, dessas duas coisas, a gente conclui que a mente pode controlar o corpo físico, estimulando os espíritos animais a fluir pelo sistema nervoso. Né? Isso é interessante porque você pensa, a glândula pineal, se você observa que você tem os ouvidos, você tem os olhos, então você escuta, você vê, tá certo? Então nessa posição aqui, você vê que aqui, ó, ela vem, ó, os olhos, vai para o outro lado, lá, outro ouvido, tá vendo? Então a glândula pineal estaria aqui para dentro, mas nessa direção, quer dizer, assim, falando aqui, nessa direção, lá para dentro. Então ali é que ele achava que era a morada da alma. Tá certo? Bom, a mesma coisa, ele tinha uma ideia também. Bom, acho que não foi aqui então. Descartes então imaginava a mente e o corpo interagindo por meio de percepção dos espíritos animais que supostamente fluíam pelo corpo. A mente ou alma residente na glândula pineal, no fundo do cérebro, era por vezes capaz de perceber o movimento dos espíritos, fato que provocava uma sensação de consciência. Dessa forma, o corpo podia afetar a mente e a mente podia afetar o corpo da mesma maneira, estimulando um fluxo maior de espíritos animais para uma região específica do corpo, assim provocando uma ação. Então, vamos fazer assim, essa analogia para a mente. Acho que é aqui que eu queria chegar. Exatamente isso. Pensa em Descartes imaginando assim o jardim simétrico de Versalhes, né? Com seus sistemas hidráulicos levando água para jardim e suas fontes elaboradas. Imaginou isso? É a mesma coisa que ele olha para o corpo humano. O que é que ele vê? Descartes dizia que os espíritos do corpo comandavam os nervos e músculos exatamente como a força da água fazia. E dessa forma provocava um movimento em todas as partes. Como as fontes eram controladas por um encarregado, não é isso? Descartes fez uma analogia com a mente. Há uma alma racional nessa máquina, sua sede é o cérebro, que atua como encarregado da fonte que precisa permanecer no reservatório, com todos os canos da máquina a postos, quando quer estimular, interromper ou alterar o fluxo da água nos canos. Né? Então, embora os filósofos constituam a discutir se cérebro e mente são entidades diferentes, a maioria dos psicólogos equipara a mente às funções do cérebro. No entanto, em termos práticos, é complexa a distinção entre saúde mental e corporal. As duas estão extremamente ligadas, considerando que o estresse mental pode causar dores físicas ou desequilíbrio químico afetar o cérebro. Tudo bem? Bom, quem foi René Descartes? Ele nasceu na França, em Touraine, contraiu tuberculose da mãe, que morreu alguns dias após o parto, tornando-se um homem frágil pelo resto da vida. Foi educado desde os 8 anos de idade no colégio jesuíta La Flèche, em Anjou, onde deu início ao hábito de passar as manhãs na cama devido à saúde. A saúde delicada dele, né? O que ele fazia lá? Ficava fazendo meditação, né? Sistemática. Sobre quê? Sobre filosofia, ciência e matemática. Em 1612, quer dizer, ele aproveitou que estava doente e fez uma coisa interessante.
Em 1612 a 1628, 16 anos, meditou, viajou e escreveu. Em 1649 foi convidado a dar aulas para a rainha Cristina da Suécia. Aí foi fogo. Ele como católico e ela como protestante. Mas as demandas reais de sua presença, exigia-se a presença dele às horas da manhã. Ele não dava, ele não, era frágil. Né? Combinadas ao clima rigoroso, a pessoa acordar cedo, aquele clima rigoroso, fizeram a sua saúde piorar, levando à morte em 11 de fevereiro de 1650. Oficialmente, a causa da morte dele foi pneumonia, mas alguns historiadores acreditam que ele tenha sido envenenado para impedir a conversão da protestante rainha Cristina ao catolicismo. Bom, então nós demos uma ideia assim. A ideia é o seguinte: tinha mente e corpo. Como é que é a questão, né? Escutar, ver. Então você vê essa linha aqui, você olha assim, aí você vai e bota lá no fundo, no meio do fundo, aonde que estiver nessa região aqui é a glândula pineal. Quase entre as duas vistas, né? Onde que esse indiano gosta de botar? Aquela pedrinha, né? Então é ali que está a glândula pineal. Né? Então nós fizemos algumas analogias, né? Uma conversares, né? Bom, um outro ponto, um outro tópico, né, para ser mais exato, é o Dormez. Nós vamos tratar isso aí com Abade Faria, que foi de 1756 a 1819, e a abordagem é de hipnose. Porque o cara fala assim, Dormez como Dormez, de dormir, né, de sono, né? Tem a ver com a palavra etimológica de hipnose. Então, vamos lá devagar. Então, a abordagem da hipnose, antes desse 1756, por aí, 1819, em 1027, o filósofo e médico persa, o Avicena, escreve sobre o estado de transe em O Livro da Cura. Em 1779, o médico alemão Franz Mesmer publica Memórias sobre a descoberta do magnetismo animal. Esse camarada vai usar ímãs, pensando que isso é que fazia a pessoa ser hipnotizada por causa dos ímãs. Depois, então, do 1700, 1800, em 1843, o cirurgião escocês James Blind cunha o termo neurohipnotismo no livro Neurohipnologia. No ano de 1880, o psicólogo francês Émile Coué descobre o efeito placebo e publica o livro Domínio de Si Mesmo pela Autossugestão Consciente. Em 1880, aí vem o Sigmund Freud, juntamente, né, investiga a hipnose e seu aparente poder de controlar sintomas inconscientes. Bom, mais ou menos o esquema é o seguinte: é um pedido ou comando gentil, aí isso funde-se a mente em alto grau de concentração do indivíduo. Quer dizer, é mais ou menos assim: se você dá um comando, se aquela pessoa se concentra naquele comando, é uma coisa. Se ele dispersa, não vai adiantar, não vai ser hipnotizado, porque a coisa é mais com ele, não é com o outro tanto, entendeu? O outro pode ser gentil, não ser grosseiro para fazer o pedido, essas coisas assim. Mas é ele mesmo que vai se concentrar naquela coisa. Quando ele se concentra, induz a um estado de sono assim, lúcido. É a mesma coisa que geralmente pelo menos comigo era na Umbanda. Quando você recebe, né, você fica como se fosse num sono lúcido, você não fica totalmente apagado, entendeu? Isso aí vai levar então para esse estado, o indivíduo está mais suscetível ao poder da sugestão. Tá? Bom, quem é esse Abade Faria? Para você ter uma ideia, ele nasceu no território português de Goa. O nome dele era José Custódio de Faria. Abade, porque ele se tornou abade. Tá? Era filho de uma rica herdeira,
mas seus pais se separaram, quando ele tinha 15 anos. Com contatos na corte portuguesa, ele e o pai se estabeleceram em Portugal, onde ambos foram educados para ser padre, ele e o pai. Em determinada ocasião, o jovem padre recebeu um convite da rainha para pregar em sua capela particular. Durante o sermão, ele entrou em pânico, mas o pai cochichou no ouvido dele, né? São apenas vegetais, corte os vegetais. E aí Faria imediatamente perdeu o medo e discursou com toda a fluência. Mais tarde começou a se perguntar como uma simples frase pudera alterar com tanta rapidez meu estado mental. Ele mudou-se para a França, desempenhou um papel importante na Revolução Francesa, refinou suas técnicas de autossugestão enquanto esteve preso, porque ele foi preso. Faria tornou-se professor de filosofia, mas suas demonstrações teatrais do sono lúcido destruíram sua reputação. Ao morrer vítima de um derrame em 1819, ele foi enterrado em vala comum no cemitério de Montmartre, em Paris. Bom, o método de promover a cura por indução de estados de transe não é novidade. Muitas culturas antigas, entre elas a egípcia e a grega, não eram estranhas à prática de levar doentes a templos de sono, para que fossem curados enquanto dormiam, sugestionados por sacerdotes especializados e treinados para isso. Entendeu, né? O cara, por exemplo, tem medo de alguma coisa. O cara leva ele para hipnose e tal, o cara fica lá, então ele vai sugestionando o cara a perder o medo, por exemplo. Tá certo? Em 1027, o médico persa, Avicena, que eu falei, né, documentou as características do estado de transe, mas seu uso como terapia curativa foi praticamente abandonado até ser reintroduzido pelo médico alemão Franz Mesmer no século XVIII. O tratamento de Mesmer, né, foi isso que eu falei, envolvia a manipulação do magnetismo natural ou animal do corpo pelo uso de ímãs e sugestão. Após serem mesmerizadas ou magnetizadas, algumas pessoas sofriam convulsões e depois afirmavam que se sentiam melhor. Alguns anos mais tarde, o abade Faria, um monge luso-goês, estudou o trabalho de Mesmer e concluiu que era totalmente absurdo pensar que ímãs eram parte vital do processo. A verdade era ainda mais extraordinária: o poder de entrar em estado de transe ou sono lúcido era do indivíduo em questão. Nenhuma força especial era necessária porque o fenômeno dependia apenas do poder de sugestão, ou seja, da pessoa ser sugestionada. O que seria esse sono lúcido? Faria definia seu papel como de um concentrador, que ajudava o paciente a atingir o estado mental necessário. E, da causa do sono lúcido, ele descreve seu método. Após selecionar a paciente com a atitude certa, peço que relaxe na cadeira, feche os olhos, concentre a atenção e pense no sono. Enquanto eles esperam em silêncio por mais instrução, eu digo num tom gentil ou autoritário: dormeis. Dormeis quer dizer durmam. E eles caem no sono lúcido. Com base no sono lúcido, Faria, o cirurgião escocês James Blade cunhou o termo hipnose. Agora, por que razão? Em 1843, a partir do grego hipnos, isto é, sono, acrescido de osis, quer dizer condição. Então, é condição de sono. Blade concluiu que a hipnose não é um tipo de sono, mas sim um estado de concentração do indivíduo numa única ideia, o que resulta numa maior propensão a ser sugestionado. Após sua morte, o interesse em hipnose foi definhando, até o neurologista francês Jean-Martin Charcot
começar a usar hipnotismo sistematicamente no tratamento de histeria traumática. O fato chamou a atenção de Joseph Breuer e Sigmund Freud, que depois questionariam as motivações do indivíduo hipnotizado. Quer dizer, questionariam quais são essas motivações do indivíduo hipnotizado e descobririam o quê? O poder do inconsciente. Perceberam? Um terceiro e último tópico para hoje, né, seria o seguinte: é a abordagem do estruturalismo. Né? Mas o tópico chama-se os conceitos que tornam-se forças quando resistem um ao outro, de Johann Friedrich Herbart, 1776 a 1841. Antes dessa data, né, do Herbart, 1704, o filósofo alemão Leibniz analisa as percepções sem consciência. E depois veio o filósofo, em 1869, veio o filósofo alemão Hartmann, publica o célebre Filosofia do Inconsciente. Aí o Freud falou, mas o outro já estava falando. Né? Depois, então, em 1895, Sigmund Freud e Joseph Breuer publicam um estudo sobre a histeria, introduzindo a psicanálise e suas teorias sobre o inconsciente. Carl Jung escreve Psicologia do Inconsciente, propondo que todos os indivíduos têm um inconsciente coletivo definido culturalmente. Entendeu? O indivíduo tem um inconsciente coletivo definido culturalmente. Isso é interessante. Não é só inconsciente pessoal, inconsciente coletivo. Aí você começa a poder fazer um trabalho, né? Bom, para ele, né? Bom, quem foi esse Herbart? Ele nasceu na Alemanha, foi educado em casa pela mãe até os 12 anos de idade. Quando passou a frequentar a escola local, ingressou depois no curso de filosofia da Universidade de Jena, trabalhou por 3 anos como professor particular, até concluir o doutorado dele na Universidade da Alemanha. Em 1806, Napoleão derrotou a Prússia. E em 1809, Herbart foi convidado a dirigir a cadeira de filosofia anteriormente ocupada por Kant, cidade onde estavam exilados o rei prussiano e sua corte. Enquanto circulavam nesse meio aristocrático, Herbart casou-se. Conheceu e casou-se com Mary Drake, uma inglesa que tinha metade da sua idade. Em 1833, entrou em atrito com o governo prussiano e retornou à universidade, onde atuou como professor de filosofia até morrer, vítima de um derrame, aos 65 anos de idade. Bom, o esquemão dele é o seguinte: as experiências e sensações, elas misturam-se, formando ideias. Ideias similares podem coexistir ou misturar-se. As ideias antagônicas resistem uma à outra e tornam-se forças conflitantes. Então, uma ideia obrigatoriamente favorecida, uma delas, conflitante, mas uma delas é favorecida em detrimento da outra. Então, a ideia favorecida permanece na consciência. A ideia desfavorecida abandona a consciência, torna-se uma ideia inconsciente. Tá? Bom, ele até colocou esse negócio dos pensamentos, sentimentos, mas chama como coloca pensamentos como razão, sentimento e vontade. Não tem essas coisas que eles ficam, pensamento, sentimento. Não, pensamento só, pronto. Contém energia. Então, de acordo com Herbart, atuam uns sobre os outros, né? Como ímãs. Ele faz a analogia como ímãs, para atrair ou repelir. Está falando em linguagem de ímãs, né? Similares ou antagônicas. Então, quando é que são...
como ímã, você sabe, né? Quer dizer, só mais com menos ou menos com mais é que se atrai. Mais com mais e menos com menos se repele. Então ele faz assim, ó, duas ideias que não se contradizem, unem-se e podem coexistir na consciência. É mais com menos ou menos com mais. Agora, quando é mais com mais ou menos com menos, duas ideias que não podem conviver confortavelmente, elas se repelem. E uma delas pode ser expelida para onde? Para fora da consciência. Né? Bom, John Herbert foi um filósofo alemão que se dedicou à investigação do funcionamento da mente. Como é que ela funcionaria? Né? Então, dentro desse quadro, a gente tem uma ideia de como é que ele via esse funcionamento. Né? Conceitos, como ele fala, conceitos tornam-se força quando resistem um ao outro. Né? E uma delas predomina e a outra vai para o inconsciente, a outra... Tem uma hora que o Herbert, né, via o inconsciente como um depósito para ideias fracas ou subjugadas. Já que foi jogada para lá, ela perdeu, né? Ao propor uma consciência de duas partes dividida por uma fronteira bem demarcada, o Herbert buscava encontrar uma solução estrutural para o mecanismo de admiração de ideias numa mente saudável. Mas Sigmund Freud enxergaria um sistema muito mais complexo e revelador do que esse. Freud associaria os conceitos de Herbert às suas próprias teorias sobre os impulsos inconscientes e construiria os alicerces da abordagem terapêutica, né, mais importante do século XX, que é a psicanálise. Tudo bem? Então, na próxima vez, a gente vai começar falando sobre o Kierkegaard, que é sobre o existencialismo, ser quem realmente somos. Tá bom? Então, até a próxima, se Deus quiser. Então, estou vendo que tem mais gente aí, não sei se alguém quer falar alguma coisa. O João entrou agora e Regina Maria. Agora, né? Tá bom. Não foi agora, ele estava acompanhando. Tá bom. Vamos lá.